Então, galera, hoje vamos começar um novo anime chamado Honey Lemon Soda. É sobre uma garota chamada Yuka Ishimori, que sofreu muito bullying no ensino fundamental. Agora, ela está no ensino médio, onde conhece um garoto chamado Kai. Ele é totalmente o oposto dela. Com o tempo, ela percebe que está começando a se apaixonar por ele. Espero que vocês curtam esse anime. Vamos lá! A história começa com nosso protagonista, Kai, indo para a escola. Os amigos dele aparecem por lá, e eles começam a falar sobre Honey Lemon Soda, que na verdade é uma bebida. Então, nossa outra protagonista, Yuka Ishimori, chega e começa a olhar para o Kai. De repente, dois garotos zoam o cabelo do Kai. Em resposta, Kai agita sua garrafa de Honey Lemon Soda e joga neles. Só que, ao invés de acertar os garotos, o refrigerante cai no rosto da Yuka. Todo mundo fica chocado, e os dois garotos saem correndo. Yuka pensa, Kai, por que você fez isso? Logo depois, Ayayumi, uma colega de classe deles, vai até Yuka, pergunta se ela está bem e chama alguém para pegar uma toalha. Yuka, surpresa porque alguém está falando com ela e até demonstrando preocupação, não sabe o que fazer. Ayayumi chama Kai e pede para ele se desculpar. Kai diz que foi mal, e Ayayumi tenta explicar que ele é só meio esquisito. Yuka olha para o Kai, fica vermelha, murmura um desculpa tímido e sai correndo, deixando todo mundo confuso sobre por que ela se desculpou. Mais tarde, Satoru, outro amigo, comenta, acho que já vimos ela antes. É aí que ele revela que o nome dela é Yuka Ishimori e que ela está na mesma sala que eles. Yuka vai até o vestiário para trocar de roupa e pensa que nunca teve uma boa experiência na escola. No fundamental, os outros alunos a chamavam de Ostone, que significa o pedra, porque ela não tinha amigos. Quando Yuka volta para a sala, ela reflete sobre como, apesar de tudo, hoje ela até se sentiu bem. Ela decide que vai aproveitar a vida no ensino médio. Logo, o professor entra na sala, e todos se levantam. O professor repara que Kai e Yuka ainda estão com as roupas de educação física e pergunta por quê. Kai explica, e a gente se molhou com refrigerante. O professor ri e comenta, vocês já começaram causando confusão logo cedo, né? Mais tarde, no caminho para casa, Yuka pensa, a gente nem estudou na mesma escola no fundamental, e ele provavelmente nem me conhece. Mas eu já conheço ele desde antes de vir para cá. Ela lembra do último inverno do fundamental, quando notou o cabelo dourado dele pela primeira vez, que a fazia pensar em Lemon Soda. Quando Yuka chega em casa, sua mãe pergunta, querida, como foi seu dia? Yuka responde, foi bom. A mãe dela diz, você devia trazer seus amigos aqui qualquer dia. Yuka hesita, mas concorda. Então, o pai dela comenta, ainda dá tempo de mudar de escola, se você quiser. Yuka grita, não, eu gosto daqui. No dia seguinte, Yuka está animada. Ela chega cedo na escola, antes de todo mundo, e começa a praticar dizer o bom dia ou sozinha. Ela até grita isso na sala vazia, e Kai entra bem na hora e ouve. Percebendo o que ela está tentando fazer, Kai entende que ela está tentando superar a timidez. Ele diz, bom dia, e Yuka congela, sem saber o que fazer. Kai brinca, tá me ignorando? Yuka, nervosa, responde, não. Então, Kai insiste até ela dizer o bom dia ou de volta, o que a faz se sentir muito bem. Depois, o professor faz uma pergunta para Ayayumi, mas ela não sabe a resposta. O professor diz e fica depois da aula para resolver isso, e pode pedir ajuda aos seus amigos. Não que eu espere que alguém aqui saiba a resposta. Yuka percebe que já resolveu aquela questão no caderno. Criando coragem, ela oferece o caderno para Ayayumi e explica como chegou à resposta. Todos na sala aplaudem e elogiam Yuka por ajudar. Na hora do intervalo, Ayayumi agradece, e é assim que a história de Yuka começa a mudar. Ela se apresenta e até convida as pessoas para saírem com ela, o que deixa Yuka muito feliz. Quando ela está prestes a sair, ouve vozes do lado de fora. Alguém diz, olha, não é a Stone? Achei que ela tinha mudado para a escola Sensei, mas parece que não deu certo. Ela é inteligente, mas né? Acontece que essas são as mesmas pessoas que costumavam fazer bullying com Yuka no fundamental, chamando-a de Ostoniel porque ela ficava sempre parada como uma pedra, sem falar com ninguém e sem mostrar emoção no rosto. Ao ouvir isso, Yuka sai correndo, chorando. Um dos amigos pergunta, ela realmente reprovou no teste da Sensei School? Satoru responde, talvez ela tenha escolhido vir pra cá.
Mas Kai diz e nem a pau alguém escolheria uma escola de terceiro nível. Yuka fica profundamente chateada e vai para a biblioteca. Lá, ela escreve em um pedaço de papel: eu preciso mudar. Kai aparece de repente e fala: você sempre escreve isso. Por que você coloca tanta pressão em si mesma? Yuka se pergunta o que ele está fazendo na biblioteca. Quando Kai começa a ir embora, Yuka pede desculpas, e Kai responde para de dizer desculpa o tempo todo. Depois, vemos os mesmos valentões jogarem os sapatos de Yuka no lixo, dizendo: desses sapatos de pedra pertencem ao lixo mesmo. Yuka se sente ainda pior e pensa: e nada mudou. Por que agora dói ainda mais? Nesse momento, Kai aparece e diz: você não reage de jeito nenhum. Vai e pede ajuda para alguém. Yuka, perdida em seus pensamentos, pensa: para quem eu vou pedir ajuda? Se eu tivesse passado no teste da Sensei, eu teria uma boa vida escolar. Ela se afasta, deixando seus pensamentos sem resposta. A cena muda para um professor, que tranquiliza os pais de Yuka e não se preocupem. Com as notas dela, ela poderia facilmente ter ido para a Sensei School. Sua filha é a única aluna capaz disso. A mãe de Yuka se sente orgulhosa, mas descobrimos que Yuka não queria mudar de ambiente se ela queria mudar a si mesma. Por isso, escolheu estudar na Shimizu High School. Um dia, Yuka encontra os mesmos valentões de novo. Eles zombam dela, dizendo: você tá indo pra Sensei School? Esse uniforme não combina nada com você. Eles vão embora, mas Kai, que estava observando à distância, se aproxima, pega os papéis dela e diz: esse uniforme vai ficar bem em você. Se eu estivesse no seu lugar, faria a mesma escolha. Ele entrega os papéis e vai embora. Yuka, olhando para ele, pensa: um garoto que eu nunca conheci antes e ele é tão gentil e bonito. Então ela começa a chorar, como sempre faz. No dia do teste de entrada da Sensei School, Yuka não vai porque, ao conhecer Kai, decidiu estudar na escola dele. Ela acredita que Kai não se lembra daquele dia. Agora, Yuka vai a uma loja e compra uma garrafa de lemon soda. Nesse momento, os valentões a cercam e dizem: tô com fome. Vai comprar alguma coisa pra gente? Me traz uma salsicha, e anda logo. Yuka começa a abrir a bolsa, e um dos valentões pergunta: você tá pegando sua carteira? Mas, em vez disso, Yuka tira a garrafa de lemon soda e joga tudo neles. Kai e seus amigos, observando de longe, veem tudo. Um dos valentões empurra Yuka, fazendo-a cair. É então que Kai entra na cena e diz: uau, que jogada! Depois ele se vira para Yuka e pergunta: então, me diz, o que a gente conversou ontem? Yuka se lembra de que Kai disse: vai e pede ajuda para alguém. Percebendo que ele queria que ela pedisse ajuda a ele, Yuka, chorando, finalmente pede ajuda a Kai. Kai enfrenta os valentões e diz: vei, feio. Se vocês mexerem com ela de novo, vão ter que lidar comigo. Um dos valentões, assustado, responde: o que você quis dizer com isso? E todos eles saem correndo. Yuka, como sempre, começa a chorar de novo. Kai diz para ela: levanta. Para de chorar no chão, especialmente na calçada. Ao ouvir isso, Yuka percebe que Kai se lembra daquele dia, sim. Ela pede desculpas novamente, e Kai diz: para de dizer desculpa o tempo todo. E é assim que o episódio termina. Me contem nos comentários o que vocês acharam. Beleza, galera, hoje vamos mergulhar no segundo episódio de Honey Lemon Soda. Como vocês viram antes, o Kai ajudou a Yuka enfrentando os valentões. Também descobrimos que esses dois já tinham se encontrado antes. Então, bora lá! No dia seguinte, algumas garotas estão falando sobre o quão legal o Kai é, e vendo isso, a Yuka começa a pensar no que aconteceu ontem. Mais tarde, quando ela vê o Kai entrando na sala, ela diz baixinho: bom dia. Mas o Kai para ela e manda falar mais alto. Envergonhada, a Yuka grita: bom dia. Depois, vemos a Yuka na quadra de basquete. O Takamine brinca: dela virou uma estátua de novo. Yuka pensa: e na aula de educação física, eu sempre fico parada. Ninguém nunca quer me incluir, e acho que hoje não vai ser diferente. Enquanto isso, o Kai se aproxima e sussurra algo para a Ayumi. Durante o jogo, a Ayumi propositalmente passa a bola de basquete para a Yuka e incentiva ela a fazer um arremesso. A Yuka desvia de todo mundo e marca uma cesta, deixando todo mundo impressionado. As outras garotas se reúnem ao redor dela, elogiando-a.
Mais tarde, a Ayumi conta pra Yuka que foi o Kai quem pediu pra ela incluir a Yuka. Lá fora, o Kai nota o pai da Yuka conversando com um professor, pedindo para cuidarem dela. Enquanto isso, o Satoru pergunta pra Yuka por que ela escolheu essa escola. Yuka explica que achou que essa escola seria a melhor para ela. Ela viu os alunos daqui se divertindo e adorou a liberdade que eles tinham, então decidiu vir. Ao ouvir isso, a Ayumi ri e diz que também escolheu essa escola porque tem menos estudo para fazer. Aí, o Taka brinca e pergunta: "Mas o que você quer fazer aqui?" Yuka responde: "Eu só quero passar o tempo enquanto vou para casa e gostaria de ficar fora até a lua aparecer." É aí que o Kai interrompe por trás e diz: "Me esquece. Você realmente acha que coisas assim são pra você? Só desiste." Todo mundo fica chocado, mas o Kai vai embora depois de dizer isso. Mais tarde, a Ayumi provoca o Kai, dizendo: "Você não acha que tá sendo meio duro com a Yuka?" Kai apenas ignora e pergunta: "Qual é o problema?" Enquanto isso, a Yuka pensa: "O Kai tá certo. Nem todos os meus sonhos vão se realizar. Só alguns deles são realmente possíveis." Perdida nos pensamentos, a Yuka olha pela janela e percebe que uma briga está começando lá fora. Kai e seus amigos também veem os mesmos 3 valentões de antes. Eles estão planejando trazer uns caras para a escola para dar uma lição no Kai e na Yuka. De volta à sala, a Yuka ouve umas vozes lá fora. 2 caras entram na sala procurando por ela. Em pânico, a Yuka se esconde, mas eles acabam encontrando ela. Um deles agarra sua mão e começa a arrastá-la. É aí que a Yuka se lembra das palavras do Kai e vai e pede ajuda para alguém. Reunindo coragem, a Yuka grita pelo Kai. Do nada, o Kai aparece e joga um dos caras no chão. Para assustar os dois, ele pega uma mesa e a arremessa contra o quadro. Depois ele diz: "Então, vocês estavam procurando por mim e pela Yuka? Beleza, eu tô aqui. Agora me digam, o que vocês querem?" O Kai intimida tanto os dois que eles saem correndo de medo. Kai olha para Yuka e diz: "E se seu pai visse isso, ele provavelmente desmaiaria." Yuka fica chocada ao perceber que o pai dela realmente esteve na escola mais cedo. O Kai manda ela ir para casa e acrescenta: "Seus sonhos são tão pequenos que eu vou realizá-los facilmente." Ao ouvir isso, a Yuka percebe que o Kai realmente se importa com ela. Ela pensa: talvez eu esteja apaixonada pelo Kai." No dia seguinte, a Ayumi aparece usando brincos, e o Satoru elogia ela. Vendo isso, a Yuka se pergunta: será que a Ayumi gosta do Satoru? Então, olhando para o Kai, ela pensa: o Kai só me vê como um peso. Dá pra ver isso pela expressão dele. Beleza, então é assim. A Yuka decide que não vai mais ser um peso para o Kai. Ela sai da sala, e quando o Kai percebe que ela sumiu, ele começa a se perguntar onde ela está. Enquanto isso, a Yuka está se olhando no espelho, mas aí os antigos colegas de classe dela aparecem, zombam dela e vão embora. Nesse momento, o Takamine dá um tapinha na cabeça dela e diz: "Estamos um pouco atrasados, né?" Por outro lado, o Kai está visivelmente irritado porque a Yuka foi embora cedo para casa. O Takamine provoca ele, dizendo: "O Kai queria sair com você depois da aula." Kai lembra a Yuka sobre a promessa dele de ajudar ela a realizar seus sonhos. Mas a Yuka, surpresa, diz: "E achei que você estava brincando." Kai responde: "Eu nunca brincaria com algo tão sério." Então, ele diz para ela ir rápido com ele, o que deixa a Yuka super feliz. Mas ela se pergunta: será que o Kai não sente vergonha de andar comigo? Kai, percebendo o silêncio dela, chama ela de o pedregulho e fala para ela pelo menos dizer alguma coisa. O Takamine entra na conversa, acalmando o Kai. Aí o Takamine pergunta para Yuka até que horas ela pode ficar fora, e ela responde: "Só até às 7 da noite." Ouvindo isso, o Kai começa a ir embora, já que só falta meia hora. Desesperada, a Yuka pede desculpas várias vezes para tentar parar ele. Vendo isso, o Takamine comenta: "Sabe, o Kai raramente dá atenção pras garotas. Não pensa demais nisso, Yuka, é uma chance rara." Kai acrescenta: "Eu não tô fazendo isso de brincadeira." Então o Takamine oferece carona para Yuka até em casa, mas ela recusa. Ela pergunta se eles estão indo para algum lugar, e o Takamine diz que eles vão pro karaokê, e a Ayumi e o Satoru já estão esperando lá. A Yuka decide caminhar com eles até a entrada. No caminho, o Kai pergunta para Yuka onde ela mora. Ela responde: "Perto da passarela." Kai diz: "Tá bom, vou te acompanhar até a passarela."
Enquanto caminham, a Yuka agradece ele 2 vezes, e o Kai diz, uma vez já basta. Yuka sorri e responde, não importa quantas vezes eu diga, nunca vai ser o suficiente para você. Kai então pergunta, o que você acha de si mesma? Yuka responde, eu ainda me sinto como uma pedra. Kai diz, e até quando você vai continuar pensando assim? Se você vai ficar com esse pensamento, então pode muito bem virar uma pedra. Mas me conta, o que você tá escondendo de mim? Tipo como você na verdade não é ruim no basquete. Yuka, nervosa, diz, e aquilo foi só um acidente. Kai responde, se você tentar, consegue fazer muita coisa. Claro, eu falei com você aquele dia, mas isso foi só um impulso. Você foi quem deu o salto alto. Você precisa deixar seu velho eu para trás. Tá, você pode ser uma pedra, mas você é uma pedra preciosa. Ouvindo isso, a Yuka fica sem reação. Kai diz pra ela ser mais ambiciosa e comenta, me diz pra você mesma que vai menosprezar quem te tratou mal. Yuka pensa, o apelido que antes me esmagava agora tá virando um tesouro. Yuka então diz pro Kai, acabei de pensar em um sonho que pode levar tempo pra alcançar, mas prometo que não vou mais ser um peso pra você. Kai, ouvindo isso, coloca o boné dele na cabeça da Yuka e fala, se alguém ver a gente, vai pensar que eu tô te zoando e que você tá chorando. Depois disso, ele vai embora. Quando o Kai sai, a Yuka corre atrás dele, pensando, tudo o que ele diz e faz me deixa sem fôlego. Nunca vou conhecer alguém como o Kai de novo. Eu nem mereço o amor dele. Enquanto isso, o Takamine comenta, a Yuka escuta tudo o que você fala. Kai responde, eu só falei com ela uma vez, e agora ela tá estranhamente apegada a mim. Foi você quem incentivou ela a se abrir, então agora você é tudo pra ela. E mesmo assim, ela é tão fofa. De volta a Yuka, ela pensa, quero me tornar confiante o suficiente para dizer que amo ele. E é assim que o episódio termina. Me contem nos comentários o que vocês acharam. Então, galera, como vocês viram no último episódio, o Kai salva a Yuka de uns garotos e depois diz pra ela ser ambiciosa. Ele também fala, você é uma pedra, mas é uma pedra preciosa. Depois disso, a Yuka decide que vai ser confiante o suficiente para um dia dizer pro Kai, eu te amo. Agora, continuando, a Yuka acorda pensando em tudo o que aconteceu e vai para a escola. Lá, o professor anuncia que chegou a hora de trocar os lugares da sala. A Yuka fica chocada ao ouvir isso e, de repente, lembra que ainda não falou algo importante para a Yumi. Aí ela se recorda do que o Kai disse no outro dia, vai e seja ambiciosa. Então, ela puxa a Yumi e pergunta, você quer ser minha amiga? A Yumi ri e responde, a gente já não era amigas. Ela explica que sempre considerou a Yuka uma amiga. Nesse momento, o professor entrega papéis para eles sortearem os novos lugares. O Saito pega o número 6, e a Ayumi pega o número 3. A Yumi começa a chorar quando percebe que seu lugar vai ficar longe do Saito. A Yuka percebe e pergunta, Ayumi, você quer trocar de lugar comigo? Assim, seu lugar não vai ficar longe do dele. A Yumi fica vermelha, mas recusa. A Yuka então fala que quer muito um lugar na frente e pergunta de novo para a Yumi. Dessa vez, a Yumi concorda e troca com ela. A Yuka percebe que seu novo lugar tem o Takamine sentado à esquerda e o Kai à direita. Quando ela percebe isso, começa a entrar em pânico. No dia seguinte, a Yuka cumprimenta a Yumi com um animado bom dia, antes de ir pro seu lugar. A Yumi se pergunta se a Yuka voltou só para dar bom dia e começa a rir sozinha. Enquanto isso, a Yuka senta na sua mesa, pensando, eu não consigo nem olhar para a esquerda ou para a direita, especialmente para a direita. Durante a aula, uma outra garota comenta com o Kai, a Yuka tá paralisada. Até o professor percebe e sugere trocar o lugar da Yuka. Antes que ela possa responder, o Kai interrompe e diz, ela não precisa trocar de lugar. A Yuka concorda, e o professor deixa pra lá. Então, um garoto atrás deles pergunta pro Kai, você tá namorando a Yuka ou algo assim? O Kai responde, eu só tô ajudando ela. Outro garoto entra na conversa e fala, mesmo que esteja, ela não é o tipo do Kai. Ouvindo isso, a Yuka começa a pensar, eu não sei nada sobre o histórico de namoro do Kai e, pra ser honesta, eu mal sei qualquer coisa sobre ele. De repente, o Kai fala pro professor de inglês, a folha que você deu pra Yuka tá rasgada. Você devia trocar. Na aula seguinte, o Kai é pego dormindo na mesa da frente. O professor joga um apagador nele, mas o Kai pega no ar.
A sala inteira começa a aplaudir. O professor percebe a Yuka batendo palmas também e brinca: Yuka, você também tá aplaudindo? Um garoto zoa: talvez a Yuka goste de caras como nós. Outra garota adiciona: a gente achou que ela ia julgar a gente por bagunçar a aula, mas ela não é nada disso. O Kai se levanta e diz: vocês entenderam tudo errado. É como olhar para uma colmeia de abelhas, parece simples por fora, mas é impressionante por dentro. É por isso que é divertido aprender sobre ela. Mais tarde, uma garota fala oio para Yuka, e a Yuka faz uma reverência no estilo tradicional japonês, o que faz o Kai rir. Ele fala: você devia ter respondido oio também. O Takamine entra na conversa, dizendo pro Kai parar de zoar a Yuka. O Kai responde: eu não tô zoando ela. Eu falei pra todo mundo que ela é impressionante, então não me faz sentir mal por te elogiar. A Yuka começa a pensar em como devolver o boné do Kai. Enquanto isso, os amigos dela comentam sobre como o Kai desapareceu de repente. A Yuka começa a procurar por ele e eventualmente vê uma garrafa de soda de limão com mel do lado de fora de uma sala. Ela dá uma espiada e nota um par de pernas, o que a assusta. Mas, no fim, era só o Kai, que estava dormindo lá. O Kai acorda e diz: você me assustou. Bem nesse momento, os outros amigos do Kai aparecem procurando por ele. O Kai rapidamente diz e fica quieta e vai fechar a porta. A Yuka pergunta: as pessoas dizem que você desaparece às vezes. Você sempre vem aqui? O Kai responde: nem sempre, mas venho quando tô com sono. A Yuka pensa consigo mesma que atrapalhou o cochilo dele. O Kai então pergunta: por que você tá aqui? A Yuka responde: eu tava te procurando, aí vi a garrafa de soda de limão com mel. O Kai sorri e diz: essa é a primeira vez que alguém realmente me encontra. A Yuka então devolve o boné dele. O Kai olha pro boné e pergunta: você lavou ele? A Yuka, nervosa, responde: eu não devia? O Kai fala: não é isso. A Yuka completa: eu só pensei que você sempre usa esse boné, então deve ser importante pra você. Ela se senta ao lado dele, se perguntando por que o Kai sempre usa aquele boné. O Kai explica: quando eu acordo, meu cabelo tá todo bagunçado. Por isso comecei a usar o boné, e agora virou o hábito. Enquanto ele diz isso, fica um pouco envergonhado. A Yuka ri, achando engraçado o Kai ficar vermelho por algo tão pequeno. Mais tarde, quando eles voltam, os amigos do Kai perguntam: onde você tava esse tempo todo? A Yuka tava com você. Pelo menos diz pra gente onde você foi. O Kai responde: ficar perto de todo mundo me deixa exausto. Então, uma garota pergunta pra Yuka onde o Kai tava. Mas antes que a Yuka possa responder, o Kai pega na mão dela e a puxa dali. Esse momento faz a Yuka se apaixonar ainda mais por ele. Depois disso, vem a excursão da escola para dar boas-vindas aos novos alunos. Todo mundo repara na Yuka porque ela é a única usando roupa de ginástica. A Ayumi se aproxima e diz: eu devia ter vindo de roupa de ginástica também. Enquanto isso, algumas meninas estão conversando sobre uma árvore onde o céu parece ter formato de coração visto debaixo dela. O Saito ouve isso e diz pra Ayumi: vamos lá também. A Ayumi puxa a Yuka de lado e fala: não pensa demais, se isso não significa nada. Ele não entende nada de romance. A Yuka olha pro Kai e pensa: ele só tá fingindo ser legal. E, sim, talvez minha roupa esteja meio estranha hoje. O Kai diz pro Takamine: a roupa da Yuka tá impressionante. O Takamine ri e fala: não zoa ela. O Kai responde: eu não tô zoando. Na verdade, combina com o estilo dela. Provavelmente ela passou a noite inteira pensando no que vestir, e foi isso que ela escolheu. Ouvindo isso, a Yuka vai olhar o mapa. Uma garota pergunta pra ela: Bei, Montinieri, pra onde a gente tem que ir? A Yuka diz: e a gente tem que ir pra direita. A garota ri e fala: eu tava só brincando. De repente, a Yuka tem um flashback de uma garota esbarrando nela e dizendo: eu acabei de esbarrar numa pedra. Mas nessa turma, isso já não acontece mais. Nesse momento, uma garota grita: Kai, vem pegar seu boné. Um garoto ali perto fala: você devia ficar com ele. Ele tem vários bonés mesmo. Todos começam a falar sobre por que o Kai usa bonés. A Yuka quase conta, mas para quando o Kai cobre a boca dela e diz: e isso é só pra você saber. Não conta pra ninguém. A Yuka se pergunta por que o Kai contou algo tão pessoal pra ela.
Mais tarde, enquanto todos estão almoçando, um garoto nota algumas meninas olhando pro céu e pergunta por que elas estão olhando para cima assim. O Saito responde, elas estão olhando pro formato de coração no céu. Um garoto comenta, na cara do Kai mostra claramente que ele acha isso uma besteira. O Saito acrescenta, o Kai já veio aqui antes com outra garota, sabia? Ouvindo isso, a Yuka fica chocada. Mais tarde, o grupo chega a uma bifurcação na trilha quando, de repente, começa a chover. Todo mundo começa a correr em pânico. O Kai diz para eles pararem de correr, mas fica claro que o grupo tá perdido. E é aí que o episódio termina. O que vocês acharam do episódio? Me contem nos comentários. Então, galera, como vocês viram, Yuka foi numa excursão da escola e descobriu que o Kai já tinha estado lá antes com a ex-namorada. Aí, depois de olharem uma placa, eles viram à direita, mas, depois de andarem mais um pouco, percebem que se perderam. No meio da confusão, duas meninas começam a culpar a Yuka. Aí, para defender ela, a Ayumi fala que não é culpa dela e questiona como elas podem dizer isso. Depois disso, todo mundo começa a se estressar pensando em como vão voltar para casa. Enquanto isso, Yuka sai correndo para tentar achar o caminho, e Kai vai atrás dela. Quando ele a encontra, Yuka tá super desanimada, se culpando por tudo. Com um olhar triste, ela diz: "O que eu faço? Eu nem consigo fazer nada direito. E se a gente não conseguir voltar para casa?" Ouvindo isso, Kai abraça ela e fala que tá tudo bem. Mas Yuka empurra ele e, bem na hora, vê uma ponte na frente, a mesma que estava no mapa dela. Isso significa que ela achou o caminho. Então, Kai volta correndo para chamar os outros. Por causa da chuva, eles acabam se abrigando debaixo da ponte. Aquelas duas meninas vão até a Yuka e pedem desculpas. Depois, Yuka tira uns lanches da mochila e divide com todo mundo. Quando os outros alunos veem isso, começam a elogiar ela. Kai chega perto dela e diz: "Aposto que você não trouxe nada para beber, né? Toma, pega esse aqui." Yuka pergunta se ele já bebeu, e Kai responde que deu um gole. Na hora, Yuka recusa, dizendo: "Se você bebeu primeiro, então eu não vou beber." Depois, ela fica se perguntando por que falou isso. Kai olha para ela e diz: "Você tá exausta. Seu cérebro já não tá funcionando direito." Enquanto isso, os outros alunos começam a falar sobre a pedra em formato de coração. Dizem que, se alguém ver essa pedra com o crush, o desejo dessa pessoa se realiza. Na volta para casa, Yuka tá sentada no ônibus, olhando para um arco-íris pela janela. De repente, Kai senta do lado dela e fala: "Esse povo tá fazendo muito barulho. Nem dá para dormir em paz." Aí, ele encosta a cabeça no ombro dela e diz que é o travesseiro dele. Yuka começa a ficar nervosa, mas Kai manda ela relaxar. Ela pensa: "Esses sentimentos que eu tô tendo, é tudo por causa do Kai. Mas eu meio que gosto disso." Quando chega em casa, Yuka entrega a bolsa pro pai e agradece. Ele pergunta como foi o dia dela, e ela responde animada que foi muito divertido. No dia seguinte, quando Yuka chega na sala, vê a mesa dela cheia de presentes. As meninas vão até ela e dizem: "Desculpa por encher sua mesa assim. Mas isso é um presente de agradecimento por ontem." Yuka fica super feliz e pensa que a vida no ensino médio tá indo muito bem. Logo depois, Kai entra na sala. Yuka começa a olhar para ele, e ele já manda: "Eu não trouxe nada para você, então para de me olhar assim." Yuka responde: "Eu nem preciso de nada." Aí, uma das meninas chama Yuka para trás da sala e conta que a foto dela com a pedra em formato de coração recebeu várias curtidas. Depois, mostram outra foto, e Yuka pergunta: "Quem é esse?" Elas revelam que é ninguém menos que o Kai. Todo mundo fica chocado. A menina explica que as fotos são do anuário do ano passado e que vai trazer ele no dia seguinte. Depois, perguntam do anuário do ensino fundamental de Yuka, mas, do nada, lembram que algo muito ruim aconteceu com ela no ano passado. Então, pedem desculpas. Enquanto isso, Kai observa essa conversa de longe. Em casa, Yuka começa a procurar o anuário e finalmente acha. Mas percebe que faz muito tempo que não abre ele. No dia seguinte, todas as meninas se reúnem para ver as fotos antigas. Quando Yuka chega, percebe que estão olhando para as fotos de Ayumi e Kai.
A Ayumi tá super fofa nelas. Aí, um garoto chega e começa a elogiar a foto de uma menina chamada Sarina, que é muito bonita. E adivinhem? Ela é ninguém menos que a ex-namorada do Kai. Depois, eles começam a olhar as fotos do Kai da viagem do ano passado. Mas, em todas, ele tá sem expressão nenhuma. Yuka começa a pensar. Ontem, elas evitaram falar do meu passado. E, com esse pensamento, ela sai correndo. Kai percebe que Yuka tá fugindo para algum lugar. Ela vai pro terraço e pensa. Se eles descobrirem sobre o meu passado, vai ser muito estranho. Então, decide que, quando chegar em casa, vai guardar o anuário e enterrar todas as memórias do ensino fundamental junto com ele. Mas, de repente, Kai pega o livro dela e começa a folhear. Ele diz: eu achei que você tinha fugido porque tinha uma foto muito ruim aqui. Mas elas são normais. Yuka responde: eu não mostrei porque não tenho nenhuma lembrança boa. Por isso, decidi esquecer tudo daquela época. Kai olha para Yuka e diz: o que você é hoje é por causa das suas experiências no ensino fundamental. E como você viu ontem, olha só como você tá na sala agora. Ele sugere mostrar as fotos para todo mundo, mas Yuka diz que vai fazer isso sozinha. Antes de sair, Kai entrega um doce para ela. Yuka responde: eu nem pedi nada. Kai dá um sorrisinho. Isso é um prêmio pelo seu grande esforço. Mais tarde, Takamine leva Marine até Yuka. Marine confessa que foi ela quem trocou a placa durante a excursão porque percebeu que o Kai e a Yuka estavam ficando próximos demais. Takamine avisa Yuka que outras pessoas podem começar a sentir o mesmo, já que Kai não dá atenção para ninguém além dela. Depois, ele manda na lata: você acha mesmo que tá progredindo? Ou continua a mesma, sempre dependendo do Kai para te tirar dos problemas? Ouvindo isso, Yuka sai, sentindo que ter vindo aqui foi um erro. De volta à sala, todo mundo começa a perguntar pro Kai sobre a Sarina. Mas ele manda todo mundo calar a boca. Vendo isso, Yuka sai de novo. No dia seguinte, Yuka acorda com febre. A mãe dela diz para ela descansar e vai buscar alguma fruta para ela. Yuka se pergunta se os amigos estão preocupados com ela. Aí, a mãe volta e diz: uma amiga sua, chamada Ayumi, ligou para você. Ouvindo isso, Yuka fica feliz. Mas, quando atende o telefone, percebe que não é a Ayumi, é o Kai. Ele pegou o celular da Ayumi. Quando ouve a voz dele, Yuka fica toda sem jeito. Kai fala naturalmente: Ayumi estava perguntando se você vai sair com a gente. Aí, ele percebe que Yuka tá gripada e manda ela ficar em casa. Ele não quer que ela piore. Depois disso, Kai pergunta qual é a estação mais perto da casa dela. Confusa, Yuka sai para ver se descobre que eles estão todos parados bem na frente da casa dela. Kai simplesmente diz: até amanhã. E vai embora. No dia seguinte, o professor da turma traz as fotos da excursão. Os alunos começam a reparar que Kai só tá sorrindo em algumas fotos. E, em todas elas, Yuka tá junto com ele. Ayumi se aproxima da Yuka e comenta: o Kai sorri muito quando tá com você. Yuka começa a se sentir meio estranha com isso. Aí, Seto começa a mostrar as fotos pro Kai. Kai olha para as imagens e solta, sem pensar: você fica muito fofa quando sorri. Seto fica chocado se o Kai realmente elogiou uma menina. De repente, o celular de alguém cai da escada. Yuka pega antes de bater no chão. Quando olha para a galeria do celular, vê várias fotos do Kai. E adivinhem de quem é o celular? Da ex-namorada do Kai. E, galera, é assim que o episódio termina. Então, o que acharam desse episódio? Me contem nos comentários. Então, gente, como vocês viram, na volta da viagem, o Kai encosta a cabeça no ombro da Yuka, e isso faz ela sentir alguma coisa. Aí, o Takamine leva a Maren até a Yuka, e a Maren finalmente admite que foi ela quem trocou a placa da viagem. Mais tarde, a Yuka pega o celular da ex do Kai quando ele cai da escada. No dia seguinte, indo pra escola, ela fica pensando na Serena, enquanto vários garotos surtam por causa dela. Na cabeça dela, ela só consegue pensar em como a Serena é fofa. Nessa hora, a Ayumi chega perto e diz que eles namoraram no terceiro ano do fundamental, mas do nada terminaram.
Ela também diz que não faz ideia do motivo do término. Isso faz a Yuka se perguntar por que o Kai terminaria com uma garota tão bonita. Depois, o professor avisa que as provas do meio do período são em 3 dias e vai embora. A Ayumi entra em pânico porque não tem nenhuma anotação. A Yuka oferece as dela, mas o Seto sugere que todos saiam para comer. A Ayumi leva eles para um restaurante ali perto, e a Yuka fica surpresa ao ver que o Kai já está lá. O Seto e a Ayumi vão pegar alguma coisa, deixando a Yuka sozinha com o Kai, o que deixa ela super sem jeito. Ela pensa se deveria perguntar sobre a Serena. Justo quando tá nisso, a Serena entra com as amigas. Uma delas vê o Kai e comenta: esse é o ex da Serena. 2 outras garotas vão até o Kai e começam a perguntar sobre o namoro deles. Como ele não responde, elas perguntam pro Seto, mas ele só diz que não sabe de nada. O Seto então sugere pra Ayumi que eles mudem de lugar, mas ela recusa, dizendo que não dá pra ir pra outro lugar porque a Yuka não tem muito tempo. Uma das meninas pergunta pra Yuka quais são os planos dela pro dia, e ela responde de boa que vai ficar lá até às 5. Ouvindo isso, as meninas começam a rir dela. A Serena não gosta nada disso. Ela pega um suco e joga nelas. As meninas saem na hora, e a Serena pede desculpas pra Yuka antes de ir embora. Vendo isso, a Yuka começa a respeitar ainda mais a Serena e pensa, dela é igualzinha ao Kai. No dia seguinte, as meninas de ontem se vingam da Serena jogando água nela. Mas ela não se abala e diz: eu nunca quis estar no grupo de vocês. Foram vocês que me forçaram a entrar porque os garotos olham pra mim, e vocês queriam que eles olhassem pra vocês também. Isso deixa as meninas furiosas, e quando uma delas está prestes a dar um tapa na Serena, a Yuka se mete no meio e leva o tapa no lugar dela. A Yuka tranquiliza a Serena, dizendo: não esquenta, tô bem. Já levei dessas antes. E aí ela começa a gritar com as outras meninas. De repente, o Kai aparece, segura a Yuka e dá uma bronca pesada nas garotas. 2 garotos chegam e tiram as 3 de lá. O Kai tira o moletom e coloca na Serena, dizendo: se tiver qualquer problema, me chama. Ele começa a sair, mas a Serena corre atrás dele e grita: Kai, para. Eu não preciso da sua ajuda. Justo nessa hora, o Takamine chega e diz: isso te incomodou? A Yuka responde que não, mas por dentro, não tá se sentindo nada bem. No dia seguinte, a Yuka vira recepcionista com as amigas, dando boas-vindas para todo mundo. Então, o professor pergunta: o Kai não tá aqui? Eu falei para ele estar ontem. E bem nesse momento, o Kai aparece e coloca a faixa de recepcionista como todo mundo. A Yuka percebe que as garotas estão perguntando lição para Serena e, antes de saírem, pedem desculpas para ela. A Serena então se aproxima da Yuka e diz: eu não quero odiá-las, por isso faço isso. Depois, olha pro Kai e fala: vou devolver seu moletom amanhã. O Kai responde: sem pressa, pode ficar o tempo que quiser. Vendo os dois conversando de boa, a Yuka pensa: eles nem parecem desconfortáveis. Na sala, uma menina chamada Yuru amarra o cabelo da Yuka num rabo de cavalo, e do nada, todo mundo fica hipnotizado olhando para ela. A Yuka se pergunta: faz quanto tempo que eu não prendo meu cabelo assim? Mas logo pensa: que vergonha. O Kai, vendo isso, comenta: seu círculo de amigos cresceu demais. Acho que você nem precisa mais de mim. E a Yuka, por dentro, responde: isso não significa que você precisa ir embora. No outro dia, a Yuka oferece suas anotações para uns garotos que tinham acabado de levar bronca do professor, mas eles recusam, dizendo que só querem relaxar na escola, o que deixa ela meio chateada. Lá fora, ela vê uns garotos falando com o Kai sobre a Serena. Ela começa a sair, mas de repente, o Kai pega na mão dela e a puxa para dentro do depósito. Lá dentro, ele fala sobre o tapa e pergunta: quando você levou aquele tapa? Disse que já estava acostumada. A Yuka responde: eu só falei isso. Ninguém nunca me bateu antes. Ouvindo isso, o Kai toca de leve no rosto dela e pergunta: tem certeza que não dói? O rosto da Yuka fica todo vermelho. Então, o Kai diz: e me acorda quando for a hora e dorme. Mas a Yuka fica completamente fora do ar, totalmente perdida no toque dele. Depois de um tempo, ela finalmente volta a si e responde: tá bom, eu venho te acordar. Enquanto a Yuka se afasta, ainda viajando nos próprios pensamentos, a Serena aparece do nada e pergunta: você sabe onde o Kai tá? A Yuka diz que não sabe, mas assim que as outras garotas vão embora, a Serena dá um sorriso de canto e fala: você sabe, né?
Ele tá na sala de armazenamento, no quarto andar. A Yuka fica chocada e percebe o quanto a Serena é próxima do Kai. A Serena continua, até onde eu sei, ele provavelmente tá dormindo agora. E aposto que ele pediu pra você não contar pra ninguém. A Yuka, tentando disfarçar, responde, dele não me disse nada. Eu só achei ele lá. Bem nessa hora, um cara chama a Serena. Quando ela se vira, vê que ele tá segurando o celular dela e olhando pra uma foto do Kai na galeria. Ele pergunta, pode explicar isso? Não é seu ex? A Serena fica irritada e diz, como você tem coragem de mexer no meu celular sem pedir? Bem nesse momento, o Kai aparece. O cara mostra a foto pra ele e pergunta, olha só, a Serena ainda tá na sua. Vocês voltaram a namorar? A Yuru então comenta, peraí, eu tenho essa mesma foto também. Dizem que se você guardar uma foto de alguém, as características dessa pessoa passam pra você. A Serena pega o celular de volta e diz, foi por isso que me pediram uma foto do Kai. Esse é o único motivo dela ainda estar no meu celular. Depois, ela devolve o moletom dele. Do nada, uma menina do grupo fala, se for assim, eu escolho você, Serena. Um outro cara entra na brincadeira, e então eu escolho o Takamine pelo mesmo motivo. Um terceiro garoto diz, eu escolho o Seto. Aí, uma garota olha pra Yuka e pergunta, e você, quem escolheria? Mas antes que a Yuka possa responder, o Kai interrompe e diz, ela é muito altruísta, sincera, sempre cuidando dos outros antes dela mesma. Pronto, agora salvem a foto da Yuka também. O Kai então fala pra Yuru, amarra o cabelo dela assim de vez em quando. A Yuru pergunta, Yuka, você gosta? Mas antes da Yuka responder, o Kai diz, não, eu gosto. Depois, ele sai pra tirar um cochilo. A Yuka, em pensamento, diz, a única coisa que eu vou guardar é a coragem de amar o Kai. Então, o professor anuncia que as provas acabaram e que agora é hora de preparar o festival da escola. Quem quer ser voluntário este ano? Assim que o Kai olha pra frente, vê a Yuka levantando a mão. Ela diz, eu quero participar. Em pensamento, completa, eu preciso continuar fazendo isso até finalmente conseguir ficar lado a lado com meus amigos. E assim o episódio termina. Me contem nos comentários o que vocês acharam.